Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Para quem me conhece e não me conhece, a gente faz aqui uma ministração das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. E esse trimestre nós estamos estudando sobre conflitos em família, relacionamentos em família. E na lição número 1, semana passada, nós estudamos sobre quando a família age por conta própria, baseado na história de Abraão e de Sara. E no próximo domingo estudaremos a lição número 2, que irá falar sobre a predileção dos pais por um dos filhos. E o textuário dessa lição diz exatamente assim: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis 25, verso 28. A verdade prática diz assim: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 25, do versículo 19 até o versículo 28. Nós não iremos ler para ganharmos tempo no vídeo, mas eu oriento você, professor, sempre a ler todo o capítulo correspondente à lição. E, se possível for, você ler todo o livro de Gênesis. No caso dessa lição número 2, é importante que você leia a partir do capítulo 17 até o capítulo 25, porque há um salto de capítulos aí de vários acontecimentos entre o 17 até o 24. Pois bem, lição número 2, antes de começar a gravar, quero lembrar a você que ainda não conhece o nosso canal, que a nossa gravação ela é totalmente amadora. Nós gravamos num ambiente residencial onde não há revestimento acústico, então pode ser que vez ou outra você ouça algum barulho externo, como de um carro passando, moto ou coisa desse tipo, mas nada que atrapalhe você entender a nossa lição. Pois bem, lição número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Na semana passada vimos o favoritismo de Abraão e Sara pelos seus filhos, e é interessante que essa predileção agora vai continuar nos herdeiros de Abraão e Sara, que serão Isaque, Isaque, que vai gerar ali, Isaque e Rebeca. Essa predileção vai continuar também na descendência ali de Abraão, através da vida da família de Isaque. E o que nós veremos nessa lição? Nós vamos ver aqui o plano de Deus para a família de Isaque e Rebeca. Vamos ver que Deus tinha um plano para a família de Isaque e Rebeca. Vamos ver a postura de Isaque e Rebeca para com seus filhos. Vamos ver que tanto Isaque como Rebeca também agiram de acordo com seus antepassados, né? Isaque, na verdade, Isaque vai agir conforme no favoritismo, conforme o seu pai, conforme o seu pai. Vamos ver também os perigos e malefícios para a família com a predileção por um dos filhos. Esse favoritismo que Isaque tinha por um dos filhos e que Rebeca também tinha, vai acabar trazendo certas consequências negativas para a família de Isaque. Vamos ver também, baseado em toda essa história, qual deve ser a postura dos pais para com os filhos. E vamos fazer algumas aplicações práticas agora nessa lição ao longo de toda a ministração. Pois bem, para que você, professor, se contextualize, é muito importante, repito, que você leia desde o capítulo 17 até o capítulo 25, porque há muitos acontecimentos aí que não vamos contá-los para ganharmos tempo na lição. Mas você lendo os capítulos, lá você vai se contextualizar e vai se inteirar de todos esses acontecimentos. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós veremos sobre o plano de Deus para a família e a sua presciência. Os planos de Deus e a sua presciência. A primeira coisa que veremos é que Deus tinha um plano para a família de Isaque e Rebeca. Você vai se lembrar que esse plano era a partir de Abraão
se tornar uma grande nação. E isso, evidentemente, que esse plano para a família de Isaac e Rebeca era o mesmo plano relacionado à vida de Abraão e Sara. Então esse plano era um plano só. Por quê? Porque esse plano incluía exatamente a aliança que Deus fez com Abraão, que a sua descendência seria numerosa e abençoada. Então, o mesmo plano sobre a vida da família de Isaac e Rebeca era o mesmo plano que havia sido estabelecido a partir da promessa feita por Deus a Abraão e a Sara. Então, essa aliança que Deus fez com Abraão e Sara, ela foi passada para Isaac. Isaac, então, ele vai se casar com Rebeca. Esse casamento vai ser conforme a orientação de Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 24, versículos 50 ao 17. Por isso que eu disse que é importante você ler do capítulo 17 até o 25. Então, para dar continuidade a esse plano divino de uma descendência que seria numerosa e abençoada, Isaac vai se casar com Rebeca seguindo uma orientação da parte de Deus. Rebeca e Isaac se casam. E quando eles casam, é descoberto a esterilidade de Rebeca. Então, quando essa esterilidade de Rebeca ela é descoberta, naquele momento ali, parecia que o plano de Deus não se cumpriria na vida de Isaac, o mesmo plano que veio desde a época da aliança com seu pai. Então, naquele instante, descobre agora, Rebeca é estéril, assim como Sara também é estéril. E é interessante nós observarmos aqui a forma que Deus trabalha. Olha, se Deus tinha uma promessa para o crescimento da descendência de Abraão, passaria por Isaac e assim sucessivamente, não era muito mais fácil Deus ter dado uma esposa que pudesse ter filhos para Isaac? Mas Deus vai dar exatamente uma mulher estéril, assim como era também Sarai, lá esposa de Abraão. Então, só que nessa situação aqui, nós vamos ver um Isaac agindo diferente de seu pai. Então, diferentemente aqui de seu pai, que concordou com a proposta de Sara para poder ter um filho com a serva Agar e nasce Ismael, Isaac ele vai orar a Deus. E ele vai pedir exatamente a Deus que Deus abrisse a madre da sua esposa Rebeca. E isso vai acontecer 20 anos depois que ele faz essa oração, quando Isaac já tinha 60 anos de idade. Nós podemos confirmar isso em Gênesis, no capítulo 25, o versículo 20 e o versículo 21. Vamos ver lá, e diz assim: E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Então vamos ver que 20 anos depois desta oração aqui, Rebeca engravida. Então vemos aqui a primeira atitude diferente de Isaac em relação ao seu pai Abraão. Ele não traça nenhum tipo de interferência como a sua mãe Sara e o seu pai Abraão fizeram para poder dar uma ajudinha para Deus cumprir a promessa. Ele age diferente aqui. Nós vamos ver então que Isaac ele vai nascer, e quando Isaac ele nasce, lá na época ainda, né, dos seus pais Abraão e Sara, nós vemos que vamos entender o porquê que Isaac teve uma atitude diferente agora diante da esterilidade da sua esposa. É porque Isaac, quando menino, ele viveu dias de dificuldade, você vai se lembrar disso. Na juventude dele também, tanto ele como seu pai foram colocados a provas por Deus. Em Gênesis 21, capítulo 9, versículo 10, vai nos dar a ideia de que Isaac ele era instigado pelo seu irmão Ismael. Versículo 9 e 10. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho e com Isaac. Sugere para nós o texto que havia um conflito ali entre Ismael e Isaac. Havia um conflito ali entre Agar e também Sara. Então, temos que Isaac não teve uma vida fácil.
No capítulo 22, nós vamos ver exatamente quando Deus pede a Abraão que ofereça Isaque em sacrifício. Isaque foi levado até o local do sacrifício. E Isaque já era um adolescente e ele percebeu o que estava acontecendo quando ele foi imolar amarrado ao altar ali que foi feito de pedras para o sacrifício. Então, tudo isso, toda essa situação e essa prova, ela trouxe experiências para Isaac. Então, essas experiências, com certeza, ensinaram Isaac a confiar mais em Deus. Principalmente essa parte da prova em que o pai dele é colocado para ele ser oferecido como sacrifício, e na última hora Deus impedir, e ali Deus fazer surgir um carneiro para que o mesmo fosse sacrificado. Então, tudo isso foi como uma experiência para Isaac. E essas experiências, então, elas acabaram ensinando a Isaac a confiar mais em Deus, a ter mais fé em Deus. E por isso vemos essa atitude diferente dele aqui diante da esterilidade da sua esposa Rebeca, e não querendo agir como o seu pai agiu nessa questão. Então, esse era o plano divino de Deus para a família de Isaac, a continuidade da aliança que Deus havia feito com seu pai Abraão e com a sua mãe Sara lá atrás. Pois bem, vamos ver então que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, e esse propósito de Deus em relação à família de Isaac e Rebeca era um propósito presciente. Então vemos aqui a presciência de Deus em relação a esse propósito, em relação a esse plano. O que é a presciência de Deus? A presciência de Deus nada mais é do que um atributo de Deus que indica o pré-conhecimento de todas as coisas, ou seja, Deus, na sua presciência, ele sabe de todas as coisas que irão acontecer. Não teremos tempo aqui de aprofundarmos na questão da presciência. Uma outra ocasião, se os irmãos desejarem, a gente pode fazer um estudo somente sobre a presciência de Deus. Mas o que eu posso adiantar é que a presciência de Deus é o atributo que ele tem de conhecer todas as coisas, ter o pré-conhecimento de todas as coisas que vão acontecer. Mas tem um detalhe, essa presciência de Deus ela não é causativa, ou seja, essa presciência não implica no determinismo da parte de Deus na vida do ser humano. Não implica numa predestinação na vida do ser humano. Como eu disse, não teremos tempo para aprofundar sobre esse assunto, mas o fato de Deus ser presciente, ou seja, o fato de Deus conhecer antecipadamente o que vai acontecer, não significa que ele está provocando aquilo acontecer ou que ele está determinando que aquilo vai acontecer. Então aqui vamos nos ater apenas nesse pré-conhecimento que Deus tem de todas as coisas. A presciência de Deus ela está diretamente ligada à onisciência de Deus. Então, dentro dessa presciência, então, nós podemos entender que Deus ele sabia muito antes do nascimento de Esaú e Jacó, Deus sabia o que ia acontecer com eles. Então Deus revela para Rebeca que os filhos que ela teria, esses filhos teriam destinos diferentes. E que dentro desse destino diferente, o mais novo seria mais forte que o mais velho. 25, 23 de Gênesis diz assim: E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então, depois de 20 anos que Isaac ora, Rebeca ela engravida, e ela começa a sentir as crianças movimentando, né, como se estivesse brigando dentro do seu ventre. Ela fica incomodada com aquilo, e ela vai perguntar a Deus o que está acontecendo. É quando o Senhor dá essa resposta para ela, que dentro dela havia 2 nações, havia, que esses filhos teriam um destino diferente, que o mais novo seria mais forte que o mais velho, ou que o mais velho iria servir ao menor. Por isso, eles então aquela movimentação desses filhos, que mais tarde vão se chamar Esaú e Jacó, dentro do ventre de Rebeca, já indicava esses conflitos que haveria,
entre esses dois filhos. Pois bem, sendo assim, Deus já sabia antecipadamente o que haveria de acontecer ali com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, porque a oração de Isaac fez com que Deus, né, dentro do seu plano, do seu propósito presciente, Deus gerasse gêmeos no ventre de Rebeca. Pois bem, então o futuro de Esaú e Jacó, Deus, na sua presciência, já sabia antecipadamente, e Deus revela para Rebeca esse futuro de Esaú e de Jacó. Pois bem, aí vamos então, o que nós podemos tirar aqui de aplicação prática para nós nesse primeiro tópico, baseado nesse plano de Deus para a família de de Isaac e Rebeca, né? E o seu propósito presciente. Primeira coisa que nós podemos aprender é que nada pode impedir os planos de Deus. Por quê? Porque quando ele age, os seus desígnios se cumprem no tempo certo. Então Deus tinha um plano para a família de Isaac e Rebeca, e quando Deus tem um plano e ele age para que esse plano se cumpra, nada vai impedir que esse plano se cumpra, e esse plano vai se cumprir sempre no tempo certo. Que tempo certo é esse? O tempo certo é o tempo de Deus. E aí vamos ver mais na frente aqui, na questão da bênção, né? Da bênção que Rebeca ela quis interferir nesse tempo de Deus. Mas vamos nos ater aqui por enquanto. Então, a primeira lição prática é essa. A segunda aplicação prática é que mesmo pessoas fiéis a Deus, elas enfrentam lutas e adversidades. Olha só a questão de Isaac e de Rebeca, não é verdade? Como eu disse aqui, por que Deus não deu uma mulher que podia ter filhos para Isaac, visto que havia a promessa de Deus sobre a vida dele, que é uma promessa herdada lá do seu pai Abraão, né? Havia um plano de Deus de crescimento dessa família. Então, por que não seria mais fácil Deus dar uma mulher que podia dar filhos para ele? Mas Deus dá exatamente uma mulher estéril, assim como sua mãe também ela era estéril lá no passado. Mas isso nos mostra que os planos de Deus não são iguais aos meus. Isso nos mostra que os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos, como diz Isaías, e nem os seus caminhos iguais aos nossos caminhos. Deus tem a sua forma, o seu método de trabalhar. E Deus, se ele fez isso, era porque ele queria trazer mais uma experiência de fé e de milagre na família de Isaac e de Rebeca. Então nós sempre devemos orar e clamar ao Senhor, não importa o quanto você seja fiel. Pessoas fiéis também enfrentam lutas, adversidades e provações. E foi o que aconteceu ali com Isaac e com Rebeca. Pois bem, outra coisa que nós aprendemos é que é possível aprendermos com os erros dos outros a fim de nós não cometermos os mesmos erros. Nós podemos aprender com os erros dos outros a fim de não cometermos os mesmos erros. Por que estou colocando essa aplicação prática? Porque, diante da esterilidade de Rebeca, Abraão, ou melhor, Isaac, não cometeu o mesmo erro que seu pai Abraão. Porque Isaac poderia ter cometido o mesmo erro para dar uma ajudinha a Deus. Tanto Isaac como Rebeca poderiam ter cometido o mesmo erro e ter, de repente, Abraão ter contratado uma serva e ter filhos com essa serva. Mas o erro do pai fez com que Abraão e Rebeca aprendessem que eles não deveriam fazer isso. E isso traz para nós um ensinamento também, que os erros dos outros, e até mesmo nossos erros, nós temos que aprender com isso para não cometer esses mesmos erros. E a última aplicação prática é que Deus, em sua presciência, ele nunca é pego de surpresa sob nenhuma circunstância. Isso aqui é impressionante. Deus, em sua presciência, lembre-se, presciência é o pré-conhecimento das coisas que vão acontecer. Então, nessa presciência, Deus nunca é pego de surpresa sob nenhuma circunstância. Você quer um outro exemplo? O exemplo da queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva caiu, Deus não foi pego de surpresa. Deus já sabia que isso ia acontecer. Ele é presciente. Mas quando Adão e Eva caem, Deus já tinha o seu plano divino de salvação preparado para essa ocasião.
Então, não se deixe enganar. Deus não é pego de surpresa em nenhuma situação. Pois bem, nesse primeiro tópico, então, sobre o plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca e sua presciência, nós podemos aprender todas essas questões. Mas vamos agora ao nosso segundo tópico. No segundo tópico, então, nós vamos ver a questão do conflito familiar. O conflito familiar. Nós vamos ver aqui os problemas que começaram a surgir na família de Isaac e Rebeca a partir do seu casamento com Isaac e Rebeca. O primeiro problema, vamos voltar aqui e aprofundar mais um pouco. O primeiro problema que vai surgir é exatamente a esterilidade de Rebeca. Então, este foi o primeiro problema que surge na vida de Isaac e Rebeca após se casarem, a descoberta da esterilidade dela. Quando eles se casam, então eles percebem: eu sou estéril, e agora? O que vamos fazer? E o agravante deste problema é que uma mulher naquela época estéril, toda mulher que fosse estéril naquela época, elas eram consideradas inferiores às demais mulheres, e exatamente porque elas não podiam procriar. Então elas eram taxadas como culpadas de prejudicar o futuro da família, visto que não geravam filhos. Eram desprezadas, eram humilhadas. Os seus maridos, né, também, se não amasse suficiente, poderiam desprezá-las. Então, este era um problema muito sério, porque por causa da esterilidade, os maridos dessas mulheres poderiam, e eles tinham o aval da sociedade para repudiar essas mulheres. E tinham também o aval da sociedade até para ter outras esposas, para que com essas esposas, ou até mesmo com a serva, se eles tivessem, poderia ter filhos com essas mulheres. É o caso lá atrás de Abrão e Sarai, que Abrão e Sarai, né, vão ter um filho com a serva Agar. Por quê? Porque nessa época a própria sociedade dava o aval para que o marido de uma esposa estéril pudesse fazer isso. Então esse é um problema que surge. Só que nós vemos que, no entanto, Isaac ele vai optar por buscar o milagre da parte de Deus. A imagem que nós colocamos ali sugere para nós Rebeca preocupada com a sua esterilidade, e Isaac, como amava muito a sua esposa, ele vai dizer: olha, Rebeca, não importa se você é estéril, não importa se você não pode ter filhos, eu amo você, eu não vou fazer o que o meu pai fez. Então Isaac ele faz a escolha dele, e ele faz a opção dele, e a opção dele é exatamente buscar um milagre da parte de Deus. Então tem situações que nós vivemos exatamente assim, que nós temos que escolher buscar o milagre da parte de Deus, porque as nossas escolhas podem interferir negativamente ou positivamente. Então é sempre melhor, diante de uma situação de impossibilidade, nós buscarmos um milagre da parte de Deus. Bom, outro problema que vai surgir é exatamente o conflito entre os filhos. Nós vamos ver que Esaú e Jacó vão nascer, e esse conflito que vai surgir na família de Isaac e Rebeca já é um conflito que começa lá no ventre de Rebeca. No ventre de Rebeca, Esaú e Jacó já lutavam, causando ali grande desconforto ali para Rebeca. Nós observamos que essa luta que intrauterina, né, que acontecia dentro do ventre de Rebeca, já simbolizava ali aquela disputa que ocorreria entre os irmãos durante toda a vida. A imagem que nós estamos vendo ali, né, está mostrando exatamente para nós, exatamente isso, que um vai nascer agarrado ao calcanhar do outro. Versículo 24 do capítulo 25 diz exatamente assim: e cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos do seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú, conforme a imagem sugere para você aí. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Lá no versículo mais acima vimos que ele tinha 40 anos quando ele faz a oração. Pois bem, então,
Esse conflito entre Esaú e Jacó já vai acontecer dentro do ventre ali de Rebeca. Então, Rebeca, ela fica incomodada com aquela situação, ela ora a Deus e Deus vai dar uma resposta para ela. E a resposta que Deus dá para ela, nós já dissemos lá atrás, é que Deus vai dizer que dentro do ventre dela tinha 2 nações e 2 povos, e um povo seria mais forte que o outro, e o maior serviria o menor, ou seja, o maior ele iria ser servo do menor. Então, desde o ventre, essas crianças elas já travavam esse conflito. Aqui podemos abrir espaço para mostrar a vida intrauterina. Aqui cai por terra a questão do aborto, né? Quando eles falam que não há problema nenhum em se abortar, que vemos que dentro do ventre de Rebeca já havia essa luta e essa batalha ali entre os filhos. Esse é o segundo problema que vai surgir, um problema que surge já dentro do ventre ali da Rebeca. Pois bem, as crianças nascem os gêmeos, Esaú e Jacó, e agora começa a ter o terceiro problema, que é exatamente o favoritismo do casal pelos filhos. E aqui nós vamos ver que se na esterilidade de Rebeca, Isaac não comete o mesmo erro do seu pai e da sua mãe, já aqui, depois do nascimento dos filhos, ele vai cometer o mesmo erro do favoritismo. Nós vamos ver aqui que a Bíblia vai informar para nós que Isaac ele amava mais Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Versículo 28 diz assim: e amava Isaac Esaú porque era caça, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E aqui já começa um favoritismo dentro da família. Então Isaac ele vai amar mais Esaú exatamente por causa da habilidade que Esaú tinha com a caça. Agora Rebeca, ela vai amar mais Jacó exatamente porque Rebeca tinha um vínculo especial com Jacó. E esse vínculo é o fato dela saber que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo. Deus havia falado com ela, lembra-se lá atrás, Deus havia falado com ela que o filho mais novo seria maior que o mais velho iria servir o menor. Então isso criou um vínculo maior com Jacó, com Jacó, e Jacó, enquanto Esaú ia para o campo caçar, Jacó era aquela criança mais caseira, era aquela criança que ficava mais dentro de casa com a mãe, ajudando a mãe, acompanhando a mãe. Então vemos aqui um claro favoritismo e preferência por um dos filhos, Esaú, ou Isaac por Esaú e Rebeca por Jacó. Agora, o que eles precisavam entender é que Deus tinha propósitos e planos diferentes para Esaú e Jacó. Mas isso não significava que Isaac e Rebeca poderiam usar de predileção e favoritismo entre eles. Não era para fazer isso. Deus tinha realmente plano diferente para Esaú, Deus tinha plano diferente para Jacó, mas isso não dava o direito a Isaac e Rebeca de agirem com favoritismo. Aqui, Isaac ele falha e Rebeca também falha, do mesmo jeito que Abraão e Sara falharam lá atrás na atitude deles. Pois bem, e aí vamos ver então algumas aplicações práticas que nós podemos tirar aqui desse segundo tópico. Primeira aplicação prática: todos os filhos são herança e bênçãos do Senhor, e os pais não devem tratá-los com predileção ou favoritismo. Ou seja, tanto Jacó e Esaú eram bênçãos de Deus para a vida deles. Então não havia necessidade deles ter preferência ou predileção ou favoritismo por um dos filhos. Todos são herança e bênção com o Senhor. Então nós aprendemos que nós como pais, nós precisamos entender, todos os nossos filhos são herança do Senhor e nós não podemos tratá-los com predileção, com favoritismo, porque com certeza isso vai trazer problemas. Segunda coisa que aprendemos é que a Bíblia nos adverte sobre a parcialidade e as suas consequências, como visto também na história de José e seus irmãos. Olha só que interessante, essa questão do favoritismo vai acontecer também na família de Jacó. É uma coisa que vem de pai para filho. Acontece o favoritismo, né? Acontece na família lá de
de Abraão e Sara, porque Abraão começa a ter uma predileção por Ismael, começa a tratá-lo com carinho, começa em detrimento da sua esposa, não foi nem em detrimento de filho, em detrimento da sua esposa, começa a dar mais atenção para Agar e o filho Ismael em detrimento de Sara. Esse favoritismo se repete na sua descendência com Sara, com Isaac e Rebeca, passam a ter favoritismo por um dos filhos, e esse favoritismo vai se repetir na vida de Jacó, que vai ter um favoritismo por José, e veremos isso em outras lições, talvez, não sei se veremos, mas você conhece a história de José também, que devido ao favoritismo de Jacó por José, trouxe também grandes problemas. E terceira aplicação prática, que é a predileção, favoritismo e parcialidade para com os filhos, produzem sérios conflitos na família. Muitos conflitos surgem exatamente por causa dessa predileção, desse favoritismo que existe entre as famílias. Pois bem, assim nós terminamos o segundo tópico. Vamos ao terceiro tópico agora, quando nós veremos sobre o problema da predileção por filhos na família, os perigos e consequências da predileção. Vamos ver aqui o que pode ocorrer de ruim na família quando há essa questão da predileção e também essa questão do favoritismo. Pois bem, vamos lá, prosseguindo aqui. Qual era o desejo de Isaac para com Esaú? Nós vamos ver que, como havia uma predileção de Isaac para com Esaú, logo então Isaac tinha o desejo para com Esaú. Esaú era o filho mais velho. Então, no capítulo 27, versículo 1 ao 5, nós vamos ver algo muito interessante. Bom, Isaac já estava meio idoso e cego, então estava pensando que logo ia morrer. Então, o que ele faz? Ele começou a se preocupar em abençoar Esaú, com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. O que era a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura é uma bênção que o pai, na iminência da morte, ele passava para o filho mais velho. E com a morte do pai, este filho mais velho que recebia a bênção da primogenitura, ele assumia o lugar do pai, no conselho, assumia o lugar do pai, a administração dos bens, a lidar também como líder espiritual da família. Enfim, ele assumia toda a liderança da família. Essa era a bênção patriarcal, e como líder da família, ele administrava toda a herança e também todos os bens da família. Então, essa bênção era sempre dada ao filho mais velho. Então, quando Isaac percebe que estava para morrer, ele chama, ele já deixa bem claro o seu desejo de abençoar Esaú. Então, aparentemente, esse fato de Isaac abençoar Esaú não tinha problema nenhum, porque não havia nada errado nesse desejo dele, pois Esaú era o filho mais velho, e o filho mais velho, pela Bíblia Sagrada, ele tinha direito à bênção da primogenitura. Então era um ato normal, não havia nada de errado nisso daí. Só que Isaac, ele não compreendeu uma coisa importante. Isaac não compreendeu o propósito e o plano de Deus para seus filhos, ignorando a profecia de Gênesis 25, 23, que Deus havia falado para Rebeca. É bem provável, acreditamos que Rebeca tenha falado para Isaac acerca do que Deus havia falado com ela sobre os dois filhos. Isaac, no entanto, ele não compreendeu isso e ignorou essa questão. Então Isaac ali, ele não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentissem prejudicados. Então Isaac, ele não pensou muito bem, ele não lembrou, talvez não lembrou daquilo que Deus tinha falado com Rebeca, não levou em consideração. O fato é que ele não percebeu que Deus tinha algo muito maior para fazer, e que Deus agiria de modo que nenhum dos dois filhos iriam se sentir prejudicados. Então o desejo de Isaac para com Esaú era abençoá-lo imediatamente, a bênção da primogenitura antes da sua morte. Agora, já o desejo de Rebeca para com Jacó, ela tinha outros planos. Qual era esse plano? Então, baseado no que Deus falou com ela,
Rebeca entendeu que a bênção da primogenitura deveria ser de Jacó e não de Esaú. Então, quando Deus fala com ela que o mais forte ele iria servir ao menor, quando Deus fala isso com Rebeca, ela entende que a bênção da primogenitura não deveria ser de Esaú, mas deveria ser de Jacó. E aí o que ela vai fazer então? Então, ela vai traçar um plano. Então, dentro dessa resposta que Deus deu para Rebeca, quando ela pergunta a razão daquela movimentação intrauterina dos seus filhos, ainda no seu ventre, o que Rebeca não entendeu é que a bênção que Deus prometeu para Jacó não dependia da bênção da primogenitura. Aqui que está o segredo. A bênção que Deus prometeu para Jacó, de que Jacó seria maior do que Esaú, Esaú serviria a Jacó, era uma bênção que não estava atrelada à bênção da primogenitura, não dependia da bênção da primogenitura. Então, sabedora ali do acordo feito entre Esaú e Jacó, e da desobediência de Esaú ao se casar com mulheres estrangeiras, ela tomou atitude. Por quê? Primeiro, ela não entendeu, repito, que a bênção que Deus prometeu a Jacó ainda no seu ventre não estava atrelada e não dependia da bênção da primogenitura. Segundo, ela sabia do acordo feito entre Esaú e Jacó. Lembra daquela situação quando Esaú chega em casa com fome e ele pede a Jacó que faça um guisado para ele? E Jacó aceita fazer desde que Esaú venda para ele o seu direito de primogenitura? Então, com certeza, Rebeca sabia desse acordo. E detalhe também, Esaú, ele se casa com mulheres estrangeiras. Ele descumpre uma das regras que Deus havia dado para eles não se casarem com mulheres estrangeiras. Então, diante disso tudo, ela toma uma atitude. Qual a atitude que ela toma? Ela, primeiro, demonstra não confiar na profecia de Deus e ela resolve, então, interferir na ordem dos fatos ali. E sem consultar a Deus, o que ela faz? Ela traça um plano e age por conta própria para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura. E, na verdade, ela não precisava fazer isso. Por quê? Repito, porque a bênção que Deus prometeu a Jacó ainda no ventre dela não estava atrelada e não dependia da bênção da primogenitura. Então, vemos aqui uma Rebeca que vai agir por conta própria, vai traçar todo um plano que você sabe qual é, que as imagens aí sugerem, né? Todo o plano, sugiro que você leia 27 de Gênesis, do capítulo 5 até o versículo 17, ali está escrito todo esse plano ali, mas não precisava ter feito isso. Não precisava ter feito isso. Então, vamos ver que o problema da predileção pelos filhos trouxe à família de Isaac e Rebeca conflitos e situações que não precisavam ter acontecido. Rebeca traça um plano, nesse plano Jacó ele engana o próprio pai, e quando o filho fica sabendo, Jacó tem que fugir, porque Esaú fica furioso e quer matar Jacó a qualquer preço. E como resultado pior ainda, depois desse detalhe, dentro do contexto bíblico, nós podemos perceber que Rebeca nunca mais viu Jacó. Nunca mais viu Jacó. Ela morre antes. Jacó voltar a falar com seu filho Esaú, a rever, né, o próprio irmão. Então, esse é o problema da predileção pelos filhos. A predileção traz conflitos. Agora, qual deveria ter sido então a postura de Isaac diante dessa situação, sabendo que ele estava prestes a morrer? Qual deveria ser a postura dele? Primeiro, agir com habilidade e sabedoria para contornar os conflitos que havia entre Esaú e Jacó. Essa imagem que você vê de um boneco ali parando um efeito dominó, esse efeito dominó é exatamente os conflitos que estavam surgindo a partir da predileção. E como parar esses conflitos? É preciso interromper isso. Então, Isaac precisava ter agido com habilidade e sabedoria para contornar esses conflitos ali que havia entre Esaú e Jacó. Segundo, ele deveria ter o discernimento que Deus não age segundo a lógica humana, mas segundo a sua soberania. Qual era a lógica humana? Dar realmente a bênção para Esaú.
mas Deus age segundo a sua sabedoria. Jacó precisava pensar mais, mesmo porque, diante das atitudes de Esaú, lá em 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, nós temos um exemplo de que a bênção da primogenitura ela poderia ser tirada do filho mais velho caso ele cometesse alguma transgressão. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1, é um exemplo que diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Jacó, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Jacó, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Qual é o exemplo aqui? Ruben era o filho mais velho de Jacó, e ele era merecedor da bênção patriarcal, mas quando ele deita com a própria madrastra, que ele deita com uma mulher, ele se deita com uma mulher na cama do seu pai, ele perde esse direito. E esse direito passa para os filhos de José. Então, se Isaac aqui tivesse pensado um pouco, analisado um pouco, diante de todas as atitudes de Esaú, primeiro, que vendeu a primogenitura, esse direito. Segundo, casou-se com mulher estrangeira, a bênção não precisaria ser dada para ele. Agora, qual deveria ser a postura de Rebeca, então? Já de Rebeca, ela deveria lembrar Isaac da profecia que Deus proferiu lá atrás acerca de Jacó e Esaú, quando ainda estava no seu ventre. Ela poderia ter dito, olha, Isaac, vamos esperar em Deus, porque lembra da profecia que Deus nos deu sobre Jacó e Esaú? Ela poderia ter lembrado ele disso. Segundo, lembrar a Isaac do acordo feito entre Esaú e Jacó sobre a primogenitura. Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú. Esaú, quando toma essa atitude de vender o direito à primogenitura, ele não deu valor nenhum. E aqui é ministrado, partindo do entendimento de que Isaac sabia desse acordo. Mas se Isaac não sabia, Rebeca poderia ter dito isso para Isaac, porque Rebeca, você pode ler todo o texto, por isso que é importante você ler todos os capítulos, 17 ao 25, Rebeca ele ouviu esse acordo. Rebeca sabia desse acordo, então cabia a ela lembrar Isaac desse acordo. E terceiro, ela poderia ter lembrado a Isaac também da desobediência de Esaú quando se casou com umas mulheres estrangeiras. Em Gênesis 26, vamos confirmar isso. Gênesis 26, no versículo 34 ao 35, vai nos provar isso. Diz assim, 34 ao 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Besamate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Ou seja, esse casamento de Esaú com essas mulheres estrangeiras trouxe grande tristeza para Rebeca e para Isaac. Então Rebeca, naquele momento, poderia ter lembrado a Isaac de todas essas atitudes de desobediência de Esaú, que lhe tiraria o direito da primogenitura. Então, não precisava de Rebeca ter feito todo aquele plano de engano e de engodo para que Jacó recebesse a bênção da primogenitura, porque se ela deixa nas mãos de Deus, e se ela lembra a Isaac de todas essas coisas, talvez seria muito diferente. Então, meus queridos, qual é a conclusão que nós chegamos aqui dessa lição? Quais são? E vamos chegar a essa conclusão com aplicações práticas. Primeira coisa, é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Quando há uma preferência por um dos filhos, pode-se ter certeza que sempre será uma tragédia moral e espiritual na família. Segundo, a predileção dos pais por um dos filhos gera divisão, promove o egoísmo e prejudica na formação do caráter dos filhos. Isso é notório. Terceiro, a predileção dos pais por um dos filhos alimenta a competição e o ressentimento entre eles. Isso aconteceu aqui na vida de Isaac e Rebeca com seus filhos. Segundo, tentar dar uma ajudinha a Deus sempre traz problemas. Foi o que aconteceu aqui com Rebeca. Rebeca agora vai cometer o erro de Sara lá atrás, tentar ajudar Deus a cumprir a sua promessa.
Só que eu repito, não precisava dela ter feito isso. Porque primeiro, se ela toma toda aquela postura que nós dissemos lá atrás, de lembrar a Isaac todas as atitudes erradas de Esaú, ou se ela simplesmente deixa tudo nas mãos de Deus, porque a bênção, repito, a bênção da ferida para Jacó ali no ventre não estava atrelada e nem amarrada à bênção patriarcal. Mas ela quis dar uma ajudinha a Deus, né? E quando a gente tenta dar uma ajudinha a Deus naquilo que não nos compete fazer, sempre traz problemas. E o penúltimo, precisamos tratar nossos filhos com equidade, com justiça e amor. Tratá-los, né, com equidade, que é justiça, e com amor. E por último, devemos criar um ambiente de amor e apoio para os nossos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. É importante que você leia, vai falar sobre o relacionamento dos pais com os filhos. E Colossenses capítulo 3, versículo 21. Colossenses 3, 21 vai dizer exatamente assim: Vós pais, não irritei a vossos filhos para que não percam o ânimo. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4 vai dizer assim: Vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, devemos, como pais, devemos criar um ambiente de amor e apoio para os nossos filhos, com equidade, com justiça, sem demonstrar preferência e favoritismo um pelo outro, porque isso vai nos levar a tomar atitudes erradas, vai nos levar a fazer coisas erradas, e vai nos levar até mesmo a não entendermos, tirarmos Deus do controle daquilo que Deus está a fazer. Que Deus abençoe a sua vida. Assim nós chegamos ao final de mais uma lição. Para você que é novo aqui, se você deseja receber esse material que nós usamos aqui na administração em vídeo, em PDF slides, basta entrar em contato comigo aí pelo Zap que está no nessa tela, ou na descrição aqui desse vídeo nós colocaremos um link, convite para você entrar em nosso grupo de WhatsApp, onde eu disponibilizo semanalmente esse material gratuitamente para você. E se você sentir em seu coração e quiser nos ajudar voluntariamente para manter esse projeto, também fique à vontade e contribua segundo o que Deus colocar em seu coração. Se você acha que é importante para você, esse projeto é útil para você, tem sido bom para você, tem ajudado você, e você deseja nos ajudar a mantê-lo, faça sua contribuição voluntária. Deus estará recompensando você em dobro, pode ter certeza disso. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar, fazer seus comentários, também dar o seu joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, ele dispara esse conteúdo para mais pessoas, para que assim mais irmãos também sejam abençoados com esse material. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se, se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Qualquer dúvida com respeito à lição, à ministração, se você observou algum erro, você pode entrar em contato comigo aqui pelo Zap, porque às vezes a gente vai falando e acaba confundindo as coisas. Ou se você quiser tirar alguma dúvida também, entre em contato comigo pelo privado, terei o maior prazer em te atender. Que Jesus te abençoe e até a semana que vem, em nome do Senhor Jesus.